E eu não sei que o Flamengo, eu tenho dúvida, eu acho que esse Flamengo vai mudar muito. Eu acho que esse é um ponto. O Flamengo vai boa mudar conversa demais. Esse é um ponto central. Vai mudar demais. Porque, assim, ninguém está dizendo que eles não são bons, que não, tecnicamente são ótimos. São espetaculares. Melhores. Assim, é uma reunião rara. Sim. De jogadores com essa qualidade. Meus amigos, será que o Flamengo vai mudar? Será que o Mengão vai embalar na temporada? O Vitor Pereira vai arrumar esse time do Flamengo? Vai arrumar a marcação pós-perda da posse de bola? Vai fazer esse time marcar pressão? Vai fazer esse time ser mais agressivo sem a bola? Pois é esse debate que a gente vai acompanhar aqui agora com Paulo Calçade, Jean Oddi, Paulo Andrade, Vitor Birner, Gustavo Zupac, né? Debate aí da ESPN, debate no mais alto nível. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, nosso like, porque é muito importante pro crescimento aqui do canal, pra gente trazer coberturas, trazer reacts aí pra vocês. Estamos com 105 mil, vamos então rumo à marca dos 110 mil inscritos, belezinha? Tranquilão? E você, acha que o VP vai virar essa chavinha do Flamengo? Deixa aí nos comentários no final do vídeo, tem a minha conclusão. Tranquilão? Então, vamos embora pro vídeo. O Flamengo já tem uma nova taça para disputar, aliás, que o Fã de Esporte vai ver com exclusividade aqui. Dia 21. Nos canais ESPN, o jogo de ida dia 21 no Equador, o jogo de volta na semana seguinte no Maracanã. O Del Valle fez 3-0 no Alca sábado no campeonato local. Supercopa. E tem essa Recopa Sul-Americana, que é importante, e de repente, com o que aconteceu até aqui, né? Não vencer o Palmeiras e não chegar pelo menos à final do Mundial, até o estadual, de repente, passa a ter um peso diferente para o Flamengo. O estadual, o Flamengo entra com a obrigação. Você tem o Vasco, formação. Você tem o Botafogo, que não é páreo hoje. Você tem o Fluminense, que é aquele que se aproxima, mas ainda é o Flamengo perto dos seus rivais. Então o estadual é algo que não tem negociação. Ele dói, o estadual é o quarto ponto. Você tem 2 derrotas, você tem aqui a Supercopa, você tem o Mundial de Clubes, tem agora a Recopa Sul-Americana e o estadual. Você tem que, nesses 2 pontos agora, vencer os 2 para minimizar os efeitos das derrotas anteriores para começar o brasileiro bem. Porque tem um outro cenário, que é, tá bom, você começa com mais uma derrota agora. Imagina o Independente Del Valle. O que é o Independente Del Valle? Um clube de torcida pequena, mas de uma atividade profissional no futebol absurda, enorme, que dá aula para brasileiros de como lidar com o futebol com pouco. Se perde para o Del Valle, porque você opõe 2 mundos. O mundo da grana, das grifes, afinal de contas, o Vidal veio como uma grife e joga lá. Você tem jogadores, todos eles são grifes internacionais do mundo da bola, como Davi Luiz, Felipe Luiz, vários. E o Del Valle não. E o estadual entra nessa rota. Eu acho que a Recopa tem, esse valor se perder. Acho que se vencer a Recopa, apaga muito pouco a frustração. Claro. Nada. Agora, se perder, joga mais lenha nessa discussão. Mas é que é curioso, porque assim, se a gente tivesse tido a ordem invertida das disputas, então vamos supor, né, que o estadual jogado primeiro, depois a Recopa. Sinceramente, eu acho que assim, o peso dessas eventuais derrotas, ainda que, como disse o Calçade, sejam as 2 competições em que o Flamengo tem mais obrigação, porque, claro, a outra Supercopa era contra o Palmeiras, claro. e o Mundial contra o Real Madrid, é o Mundial. Então, assim, né, supostamente era para ser contra o Real Madrid. Então, eu acho que o peso de eventuais derrotas nessas competições menores não seria tão pesado quanto agora, depois do fato de o Flamengo ter perdido as 2, e acho que no caso do Mundial, que falou o Paulo, tivesse chegado à final do Real Madrid, contra o Real Madrid é outra história, estava tudo bem, porque no fim das contas é o que se espera, né? Agora, o fato de ter perdido a Supercopa e de não ter chegado à decisão do Mundial, coloca um peso nessas 2 competições menos relevantes, e elas são menos relevantes. Até eu não acho, para mim as Copas, as taças, Supercopa, a Recopa, já falei isso 40 vezes, que eu acho que assim,
Elas valem muito dependendo do adversário, do confronto que você tem, e valem muito para você somar o número de taças depois do treinador, do clube. Quer dizer, elas valem muito mais no número do que na relevância da competição em si. Mas agora, claro que esses 2 campeonatos ganham uma importância muito maior depois das derrotas. As derrotas abriram feridas na alma flamenguista. E o flamenguista tá com dor. Principalmente porque perdeu a semifinal do Mundial. Acho que ali foi a grande questão. Porque perdeu para o Palmeiras, ficou irritado. Então, mas se passa para a final do Mundial, faz um belo jogo contra o Real Madrid, mesmo que não ganhe, não gosta, fica irritado, mas está dentro do que é, entre aspas, normal. A derrota para a semifinal abriu uma ferida muito difícil para o flamenguista e não vai ser o título contra o Del Valle que vai resolver, não vai ser o título estadual que vai resolver. Acho que não minimiza, nem se vencer. Eu acho que elas vão continuar abertas ao longo da temporada e quando chegarem os jogos grandes contra o Palmeiras, quando chegar a Libertadores, quando chegarem as principais competições, elas podem ser curadas, podem ser resolvidas, cicatrizadas. Mas não minimiza, você acha? Eu acho que não minimiza. Eu acho que minimiza. Eu acho que minimiza. Olhando para o Vitor Pereira, vai ter um pouco mais de tranquilidade. Se golear, der um vareio, sim. Se o Flamengo fizer contra o Del Valle 2 tremendos jogos e dê a impressão de que, o trabalho agora está começando a ser visto, acho que vai gerar uma expectativa de lá no futuro as coisas acontecerem. Tem razão. Eu acho que ameniza, não acho que cura. Se golear, der um vareio, que nem o flamenguista quer, sim. Essa daqui machuca todo mundo. Porque é o seguinte, em algumas relações de diretoria e treinador, elas são relações distantes. Que é assim, a diretoria está o tempo todo observando o treinador, julgando o trabalho e, dependendo do resultado, ele é trocado. Isso foi feito antes da temporada começar. E agora a diretoria ela está andando de mãos dadas com o Vitor Pereira, porque o fracasso dele é o fracasso dela na troca. Claro. E ela vai ter que, trocou, se não troca. E a história é muito simples. Se não troca e tem os mesmos resultados... É porque não trocou. Porque não trocou. Perfeito. E como trocou, é porque trocou. Foi para o risco. Se não ganha, é porque trocou. Isso. Então já isso teve muita gente não tem como que não aprovava carregar. a troca, entendia a mudança do Dorival para o VP. E eu, sinceramente, estou entre as pessoas que entendeu a mudança proposta pela diretoria. Mas depois da derrota no Mundial, principalmente, você já viu um monte de gente que entendia e que acreditava, dizer que ele tem que ser demitido. É claro que, assim, a gente pode discutir, e imagino que eu não estava aqui, mas vocês já tenham discutido muito as substituições, o que ele fez, como ele mexeu, como não mexeu. Você não assistiu? No time. Eu assisti, mas eu não discuti aqui. O programa? Não, assisti o jogo, confesso, porque eu não tinha... Tava o Star Plus, estava sem a senha do Star Plus. Sem a senha do Star Plus. Ele estava no meio da selva. De férias a gente até entende, não vê a gente. Despreparado. E aí a gente volta para o início do programa, porque nós estamos discutindo derrotas em torneios. Não, o torneio nem é um torneio. O Mundial é um torneio, mas o Supercopa é um jogo. O jogo contra o Palmeiras não é um torneio. São 2 campeões se encontrando. Não é nem um torneio, muito menos um campeonato, que é diferente de torneio. Aí, tudo bem, o do Palmeiras é uma derrota. Você está no início da temporada, o Vitor Pereira só pôde assumir o Flamengo no início de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro. E aí ele vem para o Mundial, que você tem um Real Madrid, a gente sempre falou aqui, não era o melhor momento, mas é o meio da temporada do Real Madrid. O Flamengo é troca de treinador com o início da temporada. Isso tem um peso considerável. Se fosse o Flamengo de julho, vai pegar, fosse o contrário, o Flamengo de agosto pega o Real Madrid que está começando... Pega o Al Hilal começando isso. É diferente. Já é diferente. É diferente. É isso. Né? O Real Madrid nem chegou. Mas pega o Al Hilal, é diferente. Claro. Então a gente precisa entender isso. É muito fácil estabelecer pesos para essas derrotas, porque elas doem mesmo, abrem feridas, como disse o Birner, só que a gente tem que entender em que momento nós estamos. E eu não sei que o Flamengo, eu tenho dúvida, eu acho que esse Flamengo vai mudar muito. Eu acho que esse é um ponto... O Flamengo vai uma boa conversa também. Esse é um ponto central. Vai mudar demais. Porque assim, eu acho que a obrigação do Vitor Pereira, e é o que eu acho que ele vai fazer,
é tentar, com a evolução física dos jogadores, consequentemente com a evolução técnica, com a reinserção do Gerson no processo, etc. e tal, eu acho que ele tem que, e acho que ele vai tentar fazer o time ser competitivo sem bola, como não é hoje, com essa formação, com os craques todos em campo. Mas não é garantia que ele vai conseguir. E eu acho que ele vai insistir por muito mais tempo? Eu acho que ele vai insistir, não sei por quanto tempo. E eu acho que ele tem que insistir. Eu acho que é obrigação dele tentar fazer esse time jogar, porque esse time já jogou. Quanto esses campeonatos que a gente está falando vão ser determinantes para ele... Agora, se as coisas demorarem para acontecer nesse sentido, ele vai ter que tomar atitudes absolutamente impopulares. Que é meter o dedo no quarteto ali. Mas ele vai ter que tomar essa atitude. Então, mas aí, a não ser que ele consiga fazer o time ser impopular, né, Zupa? Aí é uma questão de mexer com o elenco. E ele tem outro problema. E ser compreendido ali. E quando eu falo quarteto, é quinteto, vai do Gerson para frente. E ele tem um problema, hoje que tá no banco. Porque assim, Marinho, sim, Vidal, Cebolinha. Você não tá mudando. Você não tá transformando o Flamengo quando eles entram. E esses caras pesam. Ele sente falta em campo de cara pelos lados do campo. Ele sente falta. Pelo menos esse sempre foi eu fico pensando o ideal dele de futebol. Se ele tivesse o Michael jogando o que jogava nos tempos ali de Flamengo, o quanto ele não estaria pedindo passagem de repente no time, quer dizer, para entrar... O Michael quase... A discussão era em 2021, na final, sim, se o Arrascaeta voltaria, que estava machucado, porque o Michael estava voando. Né? E ele poderia ter um jogador de lado agudo e poderia reequilibrar o meio de campo com mais um jogador, um quarto nome e tal. Então, assim, tem um lado um meia, que faz uma função defensiva também, o outro um jogador mais agudo. Nesse Flamengo, ele não tem ninguém. O elenco é muito rico. Eu acho ele que não tem esse jogador. Coisas. Ele quer fazer um jogo, ele já falou disso. Ele falou, inclusive, na entrevista, não com essas palavras, mas logo depois da vitória no jogo de terceiro e quarto, que é o time em construção e ele está mudando o jeito de jogar. E ele já falou numa entrevista que quer passar a jogar muito mais com a bola. Que o time sabe melhor o que fazer com a bola e tem que recuperar a bola. Então, a gente tem a questão do quarteto que vocês estão falando. A minha curiosidade é que eu me lembro quando fui para Córdoba e eu estava olhando, eu não vi o Del Valle jogar esse ano. Né? E eu estava olhando aqui a escalação do Del Valle no jogo contra o Alcas. É basicamente o mesmo time. Basicamente o mesmo time, assim. Perdeu o Chaves, lateral esquerdo, que foi para o Bahia. Sim. O Segovia, zagueiro, que veio para o Botafogo. Eu me lembro de um jornalista, lógico que eu não vou comparar o time do São Paulo com o time do Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o time do São Paulo. Estávamos eu e Nicolete num viaduto na frente do estádio fazendo reportagens e ele pegou e falou assim, eu acho que o Del Valle vai ganhar, o jornalista equatoriano. A gente falou, por quê? O Del Valle adora esse tipo de jogo. Ele é um time sem torcida, então ele gosta de jogar contra a torcida adversária, isso estimula o time, ele sabe usar as lacunas que o time adversário deixa, ele costuma fazer um gol, faz o segundo e acabou. Não, o Del Valle meteu 5 no Flamengo do Domi. Então, foi 2-0 o jogo. A gente conversou com isso depois do jogo. Esse time do Flamengo, que obviamente tecnicamente é muito, mas muito superior ao Del Valle, oferece as lacunas. Sim. Então, o Del Valle... O que faz o técnico sabendo que tem as lacunas e vendo isso? O Flamengo do Domi e tomou 5 do Flamengo aqui também na volta. O que faz? É um jogo perigoso, claro que é um jogo perigoso. A questão é que assim, hoje as lacunas... Não é que ele tem também tão claro, porque não é que tem alguém pedindo passagem, né? Não é que ele tem, por exemplo, quando a gente falava, o João Gomes, antes do João Gomes ser vendido, a gente tinha aquela discussão. Pô, mas você vai tirar o João Gomes? Vai tirar o João Gomes para colocar o Gerson com o que o moleque jogou essa temporada e tal? Esse cara, essa figura, ela não existe hoje também no banco de reservas do Flamengo para você dizer que a tal lacuna você resolve tranquilamente. Isso é uma contratação. Isso é uma contratação. Eu acho que é até o contrário. Assim, igual vocês disseram, ele é um cara que gosta muito de jogador que atua pelas pontas. Os caras que poderiam suprir esse desejo dele passam longe de estar em boa fase. Muito pelo contrário. Mas aí acho que entra um pouco aquela coisa da contratação, assim, essa loucura de que não está bem, contrata, não está bem, contrata. Pera lá. O Flamengo tem no banco de reservas Marinho e principalmente o Cebolinha, que chegou no meio da temporada passada. Se você desiste desses caras assim tão rápido... Não pode. Não dá pra ser assim. Não, beleza, descarta, traz Cebolinha outro. Não descarta é bom, outro. Não é bom. E o Cebolinha... E você tem o Bruno Henrique ainda pra voltar? Então, ele entrou jogando Cebolinha na outra posição. O Cebolinha é muito maior que o Michael. Exato. Carreira, potencial, por aquilo que fez, seleção brasileira. Pra mim, isso não pode ser considerado uma lacuna do elenco.
Você pode dizer que hoje você não tem a alternativa do cara pelo lado com essa característica e tal, mas não é uma lacuna do elenco. E aí você tem que se virar e resolver. É um problema físico? Resolve. É um problema tático? Resolve. É um problema psicológico? Resolve. Todos esses problemas, eles são teoricamente solucionáveis. Ou ele monta uma ideia de jogo que tem a ver com o elenco. Então, eu acho que esse é o melhor elenco da América. Seria o problema tático. A gente passou, assim, o Vitor Pereira passou o ano passado inteiro tentando encontrar uma maneira de fazer o Corinthians jogar o futebol que ele achava, ele, Vitor Pereira, entende que é o melhor futebol a ser praticado. E ele percebeu que ia ser muito difícil por várias questões. Calendário, perfil de elenco, lesões, limitação financeira. E aí ele entendeu que ele tinha que montar um Corinthians mais com a característica do time do que propriamente a visão dele de futebol. Deu certo dentro do que o Corinthians podia fazer. Aí ele assume o Flamengo e a impressão que a gente tem inicialmente é que fala, não, agora o Vitor Pereira vai ter material humano para montar um time do jeito que ele entende de futebol. E nesse primeiro momento, a gente está nesse caminho. Será que ele vai ter que mexer no time atual do Flamengo para chegar a algo mais próximo do que ele entende? Ou o tempo vai passar e ele vai voltar para o mesmo dilema que ele teve no passado? Fala, putz, o que eu quero que o time faça, esse time não vou conseguir fazer. Vou ter que me render ao que esse time é capaz de fazer e moldar o trabalho a partir daí. Mas eu acho que são dilemas que ele não tem a resposta ainda. Não vai, eu acho que vem com uma contratação. Ele vai, ele conversa e fala assim... Ele pode pedir mais pro Flamengo. Eu preciso de um jogador com essa característica que vocês estão vendo que não dá certo. Mas é o atacante de lado... Mas pera lá, hein, gente, porque assim... Ele vai fazer... O cara tem nas mãos... Eu só quero entender o que tá falando. Aí tá falando tanto pra ele. Gente, pelo amor de Deus. Peraí. Ano passado, Paulo Souza veio para fazer o quê? Sacudiu o elenco. Quantos jogadores desses daí estavam no ano passado? Todos. Todos. Quase todos. Paulo Souza menos o Cebolinha. Menos Cebolinha. Tá. O Vidal e o Pulgar. E aí falaram o quê, Paulo Souza? Eles identificaram que precisava dar uma mexida. Aí não deu certo, veio o Dorival. Dorival mexeu? Não, o Dorival fez composições. Adaptou. Né? Isso aqui, o que é bom para você? Aqui, o Gabigol joga aqui, você vai melhorar teu futebol. O Gabigol se convenceu, fez. Eu tinha trabalhado com ele no Santos. Todo mundo foi e o time foi embora. Quer dizer, então aquela mudança de que o Flamengo tinha envelhecido, que o Flamengo... E isso é uma verdade, né? Os caras estavam sem fome. O tempo está passando. Que não tem fome, que não joga, que envelheceu, que não anda. Paulo Souza pode mexer em tudo. Acabou, veio o Dorival, resolveu, terminou o ano com a Libertadores. Aquela ideia morreu, é isso? Aquela ideia morreu. Quer dizer, precisava lá não precisa agora. Então, claro que continua precisando. Só pra entender. Continua precisando, eu digo. Aquele momento só foi adiado. E o Vitor Pereira agora, se ele... O Flamengo, digo sempre que você estava de férias, você não ouviu. Ele estava sem a senha do Star Plus, é verdade. Tô te cutucando toda hora. Falando muito isso nos últimos 6 meses. Toda hora é isso, né? Não, o Jean não estava aqui, que estava de férias. Mas nós comentamos. O Jean não estava de férias. Andrade, nos últimos 6 meses eu tenho falado todo o programa, mas é impressionante. No horário nobre, aquelas férias de julho, vocês vão estar todos viajando, que eu sei, eu vou estar aqui. É o Vitor Pereira, se o em julho Cebolinha tivesse de férias... Em julho você vai trabalhar o mês inteiro? Poxa, eu treinei aqui um 4-3... não, você estava de férias. Por que trocou o treinador? Porque é o seguinte, vai ganhar a maioria dos jogos porque é superior tecnicamente. Jogos especiais podem decidir títulos. Geralmente, não consigo imaginar um título sendo decidido num jogo que não seja especial. Esses jogos, você fica mais vulnerável e exposto a não ganhar o título. A possibilidade amplia. Então, é nesse momento que você precisa de ter o elenco, por exemplo, professor, tudo bem. O elenco perdeu o João Gomes, o elenco tinha o João Gomes. Eu só estou tentando entender. E quem é a reposição sobre o seu Gomes? raciocínio, sobre o seu ponto de vista, é ali a questão, porque ele quer um jogo em que você tem o pé de pressiona, você precisa recuperar a bola no campo de ataque. Isso para ele é inegociável. Onde é que ele tem? Perfeito. Esse trabalho começa com os atacantes. Então o Pedro tem que marcar muito, o Gabigol tem que marcar muito. Se o time adversário fizer uma saída diferente, alguém avançar, o Gabigol tem que acompanhar até o espaço do campo e assim por diante. Então nós vamos chegar à conclusão, não chegar à conclusão, mas vamos especular que o dinheiro deve ter sido gasto no outro jogador e não no Gerson, é isso? O Gerson era uma oportunidade que... Mas Gerson, não foi planejado. Vou dizer o que o Stefano Darmani disse aqui no sábado, depois do jogo. Poderia ter até a... Eu não vou dizer que eu concordo, nem que eu discordo. Ele falou que, olhando sob uma visão europeia, aí quem fala é um francês, o Gerson não tinha mercado
na Europa, foi bem no começo no Marseille, não tinha mercado disposto a pagar o que o Flamengo pagou pelo Gerson. Então, a partir desse momento, ele acha, do Armani, que o Flamengo pagou muito pelo Gerson diante daquilo que o mercado europeu poderia oferecer com possibilidades ao jogador. Então, partindo desse princípio e olhando o seu raciocínio, eu acho que o Gerson, um jogador, pode fazer a diferença. Acho que é uma baita contratação. Sim. Uma baita Tá mal contratação. fisicamente. Só que Mas- mas é um qual é tremendo a jogador. função dele no time hoje? Então, ele é um construtor. Ah, é. Muito E mais do que então uma- o Thiago Maia tá sozinho. Tá sozinho. Vamos concordar não, que o tudo Thiago bem. Maia... Então, mas tá é- perdendo Thiago Maia quando tá perde a bola. Mas sozinho. ele vai evoluir fisicamente. Mas em 2019 ele ele não jogou é com o o Arão, João- né? Eu também acho. Ele não é o João Gomes, também mas ele acho. vai evoluir fisicamente. Não, e outra, Fisicamente, para mim, é uma coisa, comportamento é outra. Eu não Então, consigo mas aí ver tá. o comportamento. Mas essa questão do Fisicamente, comportamento, De todos ali, né? De Então, todos, é de isso que eu ia todos. falar. Não é só pro Gerson que E se esse é o aplica. trabalho. com o Jorge Tem que Jesus, ser feito. Tudo bem. era um Flamengo mais agressivo É isso. nisso. Era. Então, Só que mas por aquilo isso que eu era digo que acho que, 2019. Você olha para esse elenco do Flamengo e eu não consigo dizer que ele precisa disso ou daquilo. Eu acho- Não há carências. não há quase. carências. Ele precisa convencer certos jogadores Eu a, acho que tem fazer um certo acha papel. que tem? Eu acho que. Não, assim, nós estamos falando do time, porque eu entendo completamente o Preciso seu de alguém que raciocínio faça um trabalho no meio de campo, que jogue e recupere bola. do jogo decisivo. Ao lado do Thiago Maia. Só o Thiago... Você seria antes um grande volante ou lateral direito? Que eu- De nível alto, se você pudesse ter. A minha escolha, a primeira, Para o Flamengo. escolheria o volante. Nível alto, tô falando. Você tem um jogador de alto nível. Até porque é mais O fácil de Flamengo achar. acabou de contratar o Gerson. Lateral O Flamengo direito você não acabou acha. de contratar o Pulgar. O Flamengo contratou há pouco o Vidal. Então, tudo bem. Ou a gente admite que o Flamengo errou nesse monte de contratação. O que eu não acho. E o que, eu nós não erra- acho. e que nós erramos também, porque quando Então, contratou, mas- a discussão mas- era assim, sim, tinha mas acabado o Marinho. futebol brasileiro. Mas eu não acho Tem que ele Marinho. errou. Também Eu acho não que acho não. que ele errou. Também acho que não. Eu acho que o elenco do Flamengo é muito forte. Você olha os 4 volantes que o Flamengo tem, são volantes de qualidade. Agora, tem uma questão que é o que o Calçade está falando, que é uma questão comportamental, que não se aplica só para o Gerson, se aplica para todo mundo. E isso é trabalho do técnico. É claro que é mais fácil você convencer, de repente, uma peça. A gente sempre usa o exemplo do Dudu, que chega no Palmeiras. Só que ali era um time que todo mundo se matava que nem louco. Chegou a estrela, que foi a estrela por tantos anos, e ele se convenceu, através da discussão... Um time campeão da Um Libertadores. time campeão da Libertadores, que ele precisava fazer um determinado trabalho. No caso do Flamengo, você tem um monte de jogador renomado, consagrado e campeão pelo Flamengo, Isso. sem fazer Eu vou- esse trabalho. Duas Libertadores e um brasileiro. O Flamengo é um time, como eu disse, ganha a maioria dos jogos com a qualidade que tem, com a intensidade que tem, que não é a magnífica, ele ganha. Um monte de adversário. Ele foi campeão da Libertadores e Mas assim, e chega da uma Copa do hora Brasil. que isso cria uma zona de conforto dentro de cada um. Nós ganhamos com este jogo que somos capazes de fazer. E o jogador não percebe que aqueles jogos especiais ele tem que jogar o triplo, porque ele está acostumado a vencer a maioria dos jogos dentro deste conforto técnico que o companheiro proporciona. Jogar do lado, você não quer jogar do lado da Arrascaeta? Com Arrascaeta, Gerson, Everton, Pedro, você joga. Agora, o grande jogo vai te pedir mais. E nesse momento eu diria para vocês que eles estão viciados nesta forma de jogar, que é perigosa, que é a certeza de que eu ganho na técnica. E jogos decisivos nem sempre Mas vai acho que os se ganhar jogadores assim. entendem que precisa fazer outra coisa. Eu só acho que não acharam ainda a forma. Será que Eu acho que a queda do Flamengo do Dorival Júnior foi muito nesse sentido. No primeiro momento, a técnica resolveu. Os times entenderam que era assim que o Flamengo ganhava. Os times mapearam o jogo e a partir daí, os últimos 40 dias, não só as finais, os últimos 40, 45 dias do Flamengo e do Dorival, os grandes times, todos eles impuseram dificuldade para o Flamengo e o Flamengo correu risco de não ganhar as duas competições. E acho que isso motivou a diretoria a fazer a troca e eu entendi perfeitamente. Ninguém está dizendo que eles não são bons, que Não, são tecnicamente ótimos. são Eles são melhores. espetaculares. São Assim, melhores. é uma reunião, pouco mais. é uma reunião rara Sim. de jogadores com essa qualidade, mas o jogo é mais complexo. Rapaziada, é uma situação... Cara, como entende o futebol, né? O Paulo Calçade é sempre interessante ver ele falando. O Jean também, Paulo Andrade, Vitor Bini, Gustavo Zupac. E, cara, a realidade é que o Vitor Pereira, né? Os companheiros estão cobertos de razão. Ele tem muito a trabalhar nesse time do Flamengo sem a bola.
É cansativo falar? Mas com a bola, o time é talentoso pra cacete. Esses caras, quando chegar no seu auge físico, vai ser oportunidade de gol a todo instante. Agora, sem a bola, na transição defensiva, na marcação pós-perda, na marcação pressão que era feita com maestria com Jorge Jesus em 2019, o Flamengo tem que arrumar demais esse quesito. Demais. E é aí que entra o trabalho daquele cara ali que tá em cima da careca do Zupar. Do lado. Vitor Pereira, que vai ter que fazer de tudo para ajustar essa situação do Flamengo, né? Vamos ver se quanto Volta Redonda já muda alguma coisa, né? O que tudo indica, vai o time principal, né? Rapaziada, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegras.